que os ETs não aparecem para todo mundo. Então, acho que essa daí é uma das maiores dúvidas, né, que a galera tem quando o assunto é sobre ufologia. Se eles existem, por que eles não aparecem no céu com uma nave-mãe gigante para todo mundo ver? E uma outra dúvida que também eu vejo que é frequente é se os ETs são do bem ou se eles são do mal. Então, para a gente tentar esclarecer essas dúvidas, primeiro a gente tem que entender que a ufologia ela está ligada diretamente com a espiritualidade. Se a gente focar os estudos somente aqui no plano físico, provavelmente a gente não vai encontrar essas respostas. Então eu vou tentar explicar o porquê que os ETs não aparecem para todo mundo e por que a espiritualidade está ligada com a ufologia e os dois se conectam. A questão é que os ETs eles não estão chegando agora para descobrir o que está acontecendo aqui. Na verdade, eles estão desde a história da humanidade aqui. Eles estão observando a nossa caminhada, a nossa evolução, principalmente a nossa evolução da consciência. E uma resposta bem curta para dizer o porquê que eles não aparecem para todos é porque a maioria das pessoas ainda não estão preparadas. Se eles aparecessem hoje para todo mundo ver, isso daí ia dar um grande caos no planeta inteiro. E não é isso que eles querem. Quando a nave aparece no céu, ela sabe que ela está sendo vista por algumas pessoas. Ela tem um objetivo quando ela aparece. E aí ela começa a fazer manobras, show de luzes, começa a quebrar a lei da física. E isso tem um objetivo, que primeiro é para demonstrar para aquelas pessoas que aquilo não é algo natural e também não é uma tecnologia humana, para deixar bem claro para as pessoas isso. E com isso as pessoas vão ficar curiosas, vão começar a ter interesse sobre aquilo, começar a pesquisar, querer entender o que está acontecendo. E aí elas vão procurar sobre ufologia. E nessa busca de conhecimento, né, sobre as naves, sobre OVNI, no caminho da ufologia, elas vão encontrar espiritualidade. Se elas forem a fundo nos estudos, elas vão encontrar relatos, e dentro desses relatos sempre vai ter alguma coisa sobre espiritualidade, sobre religião. Então, aí que vai começar o que eles querem, que é o objetivo deles. E o objetivo deles é fazer as pessoas entenderem sobre a vida após a morte, e também sobre reencarnação. E quanto mais a pessoa se aprofundar nos estudos sobre a espiritualidade, ela vai começar a pôr em prática meditação, reforma íntima, vai começar a conhecer a si mesma, vai entender sobre leis universais, e então vem o despertar da consciência. E após elas despertarem, elas vão começar a entender quem são elas, quem são os ETs e o que eles querem com a gente. E com uma humanidade desperta, a gente tem a possibilidade de conviver com eles, sem ter medo, sem achar que são demônios, ou então são deuses, são seres superiores, criar idolatrias, religiões. Eles não querem isso. Só querem que entendam de onde a gente veio, quem são eles, quem somos nós, e entender que é tudo uma família universal, são irmãos do cosmos. Porém, esse tipo de aparição, para o despertar das pessoas, tem que ser apenas para poucas pessoas. Eles não podem fazer um evento gigantesco para aparecer para todo mundo, porque nesse caso iria causar pânico, iria causar o caos no planeta. Então, o despertar ele tem que vir aos poucos. Imagina se eles aparecessem com uma nave-mãe gigante para todo mundo ver, para as mídias registrarem. Imagina o caos, o pânico que ia ser. Primeiro que muitos cristãos iriam achar que seria o anticristo, o demônio, ou até mesmo o fim do mundo. Outros iriam achar que são invasores que vieram destruir a terra ou então nos escravizar. Com isso, os exércitos iriam atacar, né? Tentar controlar aquela situação, mas ao mesmo tempo ia mostrar para a população que eles não têm nenhum controle sobre aquela força, né?
E com isso a população ia ficar mais em choque ainda. Talvez poderia até ocorrer suicídios em massa, né? Muitos religiosos também não iriam entender, né, o que iria estar acontecendo naquele momento, aparecendo um monte de ET, quebrando crenças. Imagina os idosos também, como ficaria a cabeça, né? Poderiam entrar em depressão, sei lá, chegando perto do final da vida, os ETs vêm com um choque de realidade e mostrando outro tipo de vida, outro tipo de visão de mundo. Outro tipo de problema que a gente teria seria na economia. Imagina, ninguém ia querer trabalhar, viver a sua vida cotidiana lá normalmente, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, o caos ia acontecer por toda parte. Imagina os hospitais sem funcionários, sem remédio. Iria abalar todos os meios de produção, né, do planeta inteiro. O caos ia ser por toda parte. E com a tecnologia que os ETs têm, né, eles poderiam ter feito isso faz anos. Por que eles estariam esperando o momento certo, né, se a gente não tem nenhum tipo de defesa contra eles? Então, dessa forma já dá para entender que não é isso que eles querem, né? Porque além de terem uma tecnologia avançada há milhões de anos, em comparação à nossa, a evolução deles moral e de consciência também é muito maior. Eles respeitam o livre-arbítrio do ser humano. Eles acompanham a nossa evolução e tentam de alguma forma despertar a gente, tenta empurrar, dar um empurrãozinho, né, pra gente evoluir mais ainda, para sair da escuridão. A verdade é como a luz. Imagina que você está no seu quarto dormindo no escurinho, de repente alguém abre a janela do quarto, te acorda e força você a abrir o olho para enxergar a luz do sol. Primeiro que você não iria gostar, né, de despertar a força, e segundo que a sua visão seria prejudicada, né, pela luz do sol. Você acabando de acordar, já abre olhando direto para o sol. Então, da mesma forma que o correto é que a gente acorde naturalmente e que os raios de luz venham aos poucos, para a gente ir se adaptando, para não ter nenhum tipo de problema na visão, a verdade também funciona exatamente dessa forma. A humanidade precisa acostumar com ela pouco a pouco, para não causar nenhum prejuízo. Além dessa consciência moral, né, que os ETs têm, eles também conhecem as leis universais. E as leis universais funcionam para todos, ninguém foge delas. Por exemplo, a lei de plantar e colher, né? Se os ETs criarem o caos aqui na Terra e ter consciência que estão fazendo isso, aquilo vai voltar um dia para eles. Porém, a consciência ela sempre evolui. Ela nunca regride, então esse tipo de situação não iria acontecer. Sobre a segunda questão, se os ETs são do bem ou se eles são do mal, na verdade existem bilhões de raças, né, no universo. E cada raça tem o seu grau de evolução, tanto da parte moral como da inteligência, né, da tecnologia. Porém, o nosso planeta ele é protegido por diversas raças que são bem evoluídas, né? Tanto na parte moral como da inteligência, da tecnologia. A gente vê vários relatos de abdução, onde os contatados dizem que foram levados à força, que implantaram chips, que fizeram cirurgia, e aí rola todo aquele trauma, né? Todo aquele medo. Mas na verdade, esses ETs, eles não fizeram mal. Por exemplo, é como levar o cachorro para o veterinário. A sua intenção é a melhor. Você quer resolver aquele problema que ele tem, quer curar, quer ajudar, né? Tem as melhores intenções. Porém, como o cachorro não tem consciência, ele não sabe a sua intenção, né? Não sabe o que está acontecendo, ele tem medo. E com a abdução é o mesmo sentido. Da mesma forma que o cachorro acha que estão fazendo mal para ele, o abduzido também está achando que os ETs estão fazendo mal para ele. Porém, existem seres, né, no universo que ainda estão com nível de consciência baixo. Ainda estão na fase da dualidade, vibrando baixo. Mas dizer que esses seres invadem a Terra e abduzem pessoas é meio difícil.
porque ela tem toda essa estrutura de proteção de outros seres, de raças mais evoluídas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar aqui uns trechos de vídeos sobre o contato de quinto grau. O contato de quinto grau, ele funciona diferente do contato de quarto grau, que é quando os ETs aparecem e te abduzem, né? O de quinto grau, você que faz o contato com o ET. Esse contato, ele se dá através da comunicação mediúnica. É quando você medita, quando você está pensando nos seres com pensamentos positivos, você tem amor a esses seres, né? Normalmente, alguns grupos espiritualistas se reúnem e começam a fazer esse tipo de vigília, né? Colocando mantras, cantando, dançando, meditando, pensando positivo. E aí do nada começa a surgir as naves, luzes no céu. Eu vou colocar alguns trechos para vocês verem. Inclusive tem um documentário que chama Sirius, que ele foca bem essa questão do contato de quinto grau. Allen Hynek developed the scale to identify the types of human ET encounters. From his original 3 categories, a 4th, more controversial, has been added, CE4. Even more controversial, Stephen Greer added a 5th kind of encounter, CE5. Human-initiated contact. So, how is this done? Given Schrödinger's idea that the number of all minds in the universe is 1, in order to make this type of contact, a human could potentially access that single inner consciousness through intense meditation and then visualize his location down through the Milky Way to the planet Earth to wherever he sits under the stars. In theory, then, any extraterrestrial passing by would be able to hear the broadcast and know exactly where to go, if they choose to do so. The ETs pick up on your intentions, and if you're really out there just to learn and really want to communicate with these extraterrestrials, well, it's going to happen. Avahanam Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasharam Cha Yasam Shukam Golda Padam Mahantam Govinda Yogindra Matashashisham. And we ask these extraterrestrial civilizations to join us as they begin to learn of us, to help us, and to understand us, even as we endeavor to understand them and welcome them here to this beautiful planet. Namaste. Oh my God, another beautiful, stunning, absolutely stunning. Not an airplane. Oh, here comes a military plane very quick. Yeah, there's a very fast military. Okay, they're gonna go. Oh. It turned right to it. Yeah. Literally, my heart literally sunk when the jet, you know, got to where the craft had to phase out. O que vai acontecer aqui hoje? Então, nós vamos fazer um círculo aqui com a galera, né? Com o objetivo de tentar uma harmonização com os elementos da natureza, a fim de que nossa consciência possa se elevar a ponto de acontecer algum tipo de manifestação, seja ela astrológica ou seja ela física através dos elementais da natureza. Então vamos entoar o mantra Om com a proposta de harmonizar nossa mente, nosso coração, a fim de que a gente possa elevar um estado de consciência maior.
está aberto o portal, né? Vamos acender a fogueira agora e a gente vai, num clima mais confortável, conversar sobre o assunto. Né? Não é um avião. O que é aquilo? É verdade, e olha a O que velocidade é aquilo ali? Ó? tá. Não é um avião. Então, é um OVNI. Ó, não é um avião. Ultrapassou a estrela agora. Ale, apaga o Sangão, Ale. Apaga o Sangão que você consegue. Não dá, tá aí. Já Olha lá, tá Ale. aí. Olha lá, Ale. Tá vendo agora atrás da árvore? Da pedra. Da Aí. ponta da pedra, eu acho que você Tira a câmera pra você ver. Não, Tira a eu tô câmera. vendo, mas... Nossa, cara. E aí, Elô? Você, câmera, tá vendo? Eu tô vendo. E aí, Elô? Tá gravando isso? Sumiu o bagulho. Sumiu, Elô. Sumiu. Nós vimos agora alguma coisa como se fosse uma estrela com luz intensa, numa velocidade muito grande, e ela não mudava de cor, é sempre a mesma cor, e foi muito rápido. Quando chegou lá na frente ela sumiu. Todos viram, todos vimos.